Bem, de agora em diante estamos gravando. Vamos iniciar a nossa. Hoje chegaremos ao capítulo 2. Tem aqui, passa sempre um transportezinho meio barulhento. Deixa eu ligar meu ventilador. Maceió é meio quente mesmo. Então, vamos concluir o raciocínio que ficou na aula passada e hoje a gente começa o capítulo 2. Então, aula passada, a gente estava falando sobre enumerabilidade e a gente ficou aqui nesse exemplo. Ele afirma que nós comentamos esses dois exemplos, mas foi muito rápido, estávamos apressados. Era finalzinho da aula, deixa eu começar com calma. Então, exemplo 1. O conjunto Z, que é esse daqui dos números inteiros, é enumerável. Ele faz essa afirmação. Por quê? Bem, para ser enumerável, eu preciso ter uma abjeção de n nele. Né? E aí ele vai e define essa abjeção. Ele diz que f de n igual a n menos 1 sobre 2, onde f vai dos naturais em z para n ímpar, e f de n igual a menos n sobre 2 para n par será a abjeção desejada. Então, comentamos na aula passada o seguinte: se você tem que o n é ímpar, então você pode observar, por exemplo, que quando você calcula f de 1 dá 0, f de 2 dá menos 1, f de 3 dá 1. Ou seja, você vai completando a lista de inteiros, né? 0, menos 1, depois 1. Isso enquanto você vai passeando entre os números ímpares. Então, se você pegar, por exemplo, f de 5, você estará com o próximo número ímpar. E quando o número é ímpar, a definição é n menos 1 sobre 2. Então, f de 5 é 4 sobre 2, que é 2. Né? Porque é 5 menos 1, que é 4, sobre 2. Então, dá 2. Então, f de 5 dá 2. E assim por diante. F de 2 dá 2 menos 1 dá 1 sobre 2. Opa, f de 2 não é... F de 2 é aqui. Seria a parte par. Então, quando eu pego 1 dá 0, quando eu pego 3 dá 1, quando eu pego 5 dá 2. Então, quando eu vou pegando os números ímpares, eu vou completando aqui a lista de inteiros positivos. Quando eu pego os pares, f de 2 dá menos 1, f de 4 dá menos 2, né? F de 6 dá menos 3, e assim por diante. Então ele nos mostrou uma abjeção, de n em z, e se existe uma abjeção de n em z, a gente pode afirmar que z é enumerável. Tá? Esse exemplo mostra isso. Aí, exemplo 2, o conjunto dos números racionais é enumerável. Ele diz assim: com efeito, escrevendo z estrela como sendo z menos 0, podemos definir uma função f de z em z estrela em q, pondo fmn como sendo m sobre n. Então, ele está te dizendo que dá para fazer uma abjeção, entre z cartesiano, z estrela e q. Dá para fazer uma abjeção assim: de z cartesiano, z estrela em q. Como é que se faz essa abjeção? Eu pego o m e o n aqui no z cartesiano, z estrela, e levo na fração m sobre n. Né? Então, isso daqui eu posso variar à vontade, onde o n nunca é 0, mas é qualquer outro inteiro diferente de 0, e o m nunca é 0. A questão é que a pergunta seria: e isso mostra que é enumerável? Mostra sim. Por quê? Porque nós mostramos no exemplo anterior que existe uma abjeção do n no z. Ou seja, a gente mostrou que z é enumerável. E nós tínhamos mostrado antes que se eu tenho
dois conjuntos enumeráveis, o produto cartesiano entre eles continua sendo enumerável. Se eu tiro um elemento daqui desse conjunto, né, ele continua enumerável. Então, isso daqui é o produto cartesiano entre dois conjuntos enumeráveis. E se eu tenho uma objeção de um enumerável em Q, então automaticamente esse Q também é enumerável. Tá certo? Então é isso. Como eu garanto que existe uma objeção do N no Z, então eu posso fazer N cartesiano, N nisso daqui, mostra que isso daqui é numerável, e depois eu posso fazer essa que mostra que Q é numerável. Então, de fato, está consolidado o exemplo. Aí, exemplo 3. Aí ele vai falar de um conjunto não enumerável. Lembre-se, o nosso objetivo ao estudar análise é estudar R. Estudar o conjunto dos números reais. E até agora, nós só falamos sobre enumerabilidade até que a gente não falou sobre R. Então, o que diferencia nesse sentido Q de R? É que Q é numerável e R não é. Mas a gente precisa deixar isso claro, precisa provar isso. Então, a gente está se encaminhando para isso. Já chegamos até Q. Mostramos que Q é enumerável. Aí ele agora vai dar um exemplo de um conjunto não enumerável. Vai dar um exemplo de um conjunto não enumerável. E que conjunto ele pegou, né, para mostrar isso? Ele pegou o conjunto das sequências, né? Todas as sequências infinitas, assim, formadas por zeros e uns. Então imagine, qualquer sequência que você imaginar, sequência que pode ser assim, não usa vírgula, né? Uma sequência que pode ser assim, sei lá, 1, 0, aí 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, sei lá. Fique à vontade. Coloca tantos uns e tantos zeros quanto você quiser. Então, qualquer sequência dessa vai fazer parte desse nosso conjunto. Conjunto de todas as sequências infinitas, como essa daqui, formada por zeros e uns. Em outras palavras, esse é o conjunto, né, você pode ver como sendo o conjunto de todas as funções S, todas as funções S, que pega o conjunto dos números naturais e leva no conjunto de zeros e uns. Veja que isso é verdade, porque essa função S ela vai ter que ter a S de zero, né, que é o zero sendo natural. No caso dele ele não considera zero, então vamos lá, vou começar do 1. Então S de 1 vai ter que ter a S de 2, vai ter que ter a S de 3, ou seja, vai ter que ter infinitos números. E aí quem vai ser a S de 1? Vai ser o primeiro número que eu vou colocar na sequência. A S de 2 vai ser o segundo, a S de 3 vai ser o terceiro, a S de 4 vai ser, e assim por diante. Então, as imagens da S, elas estão sempre dentro desse conjunto aqui, o conjunto de zeros e uns, certo? Então, as imagens da S, elas são assim. S, de fato, é de N0 nesse conjunto. Todas as imagens caem aqui dentro, tá? Então, olhar para uma sequência dessa é o mesmo que olhar para uma função assim, para cada N natural que você considerar, certo? Aí, para cada N, você tem o Sn igual a 0 e 1, que é o nésimo termo da sequência S. Afirmamos que nenhum subconjunto enumerável X de sequências dessa está contido em S. Que esteja contido em S é igual a S. Então, para demonstrar, ele faz essa afirmação, que todo conjunto enumerável que estiver contido em S não será igual a S, né? Então, se você pensar num subconjunto e ele for enumerável, o subconjunto dessas sequências aí, né? O conjunto é de sequências. Então, os elementos do subconjunto são sequências. Não dá para pegar um conjunto enumerável de sequências que esteja contido em S e seja igual a S.
Porque se isso fosse possível, o próprio S seria enumerável. Tá? Então é isso que ele vai mostrar. Não dá para ter dentro do conjunto dessas sequências um subconjunto enumerável que seja igual a S. Se tiver um subconjunto enumerável, é porque ele é finito, tá? Mas se ele for infinito, para poder ser igual a S, ele precisa ser infinito. Aí ele vai ser, se ele for infinito, você não vai conseguir um enumerável. Então vamos lá. Como é que ele mostra isso, né? Vou repetir. Ó. Afirmamos que nenhum subconjunto enumerável X igual a isso aqui de sequências contido em S é igual a S. Com efeito, dado X, um conjunto dessas sequências, certo? Indiquemos como, assim, SNM, o enésimo termo da sequência SM. Então, ele está pensando assim. Nosso X, ele tem um monte de sequências. Sei lá, 0, 1, 2, 3. Eita, 2, 3 não vale. 0, 1, 1 e 0, 1, 1, 0, 1. Digamos que essa daqui é a nossa S1, que pertence ao conjunto X. Aí você pensa no S2. Bem, aqui segue em frente, né? Infinito. Aí pensa na S2. 1, 2, 1, 2 não. Pô, mania de querer colocar o 2. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, e etc. Aí você pensa no S3 e assim por diante, tá? Só para a gente entender o que ele está querendo dizer ali. Então, considere esse conjunto enumerável X contido em S e nós vamos mostrar que esse conjunto ele não é numerável, né? Não, mesmo que ele seja numerável, ele não é S. Com efeito, dado X, indiquemos o SNM por SNM, o enésimo termo da sequência SM em X. Então ele está dizendo assim, por exemplo, que termo é esse aqui? Vamos pegar um termo. Vamos fazer mais uma, só mais uma para poder entender. Sei lá, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, etc. Vamos pegar um termo desse, sei lá, vamos pegar qualquer um aqui. Escolhe um, pega esse. Que termo é esse? Esse cara é um termo que está na sequência 2. Então, por essa linguagem, é o que está na sequência SM. Opa, então o 2 vem depois. Primeiro vem a posição dele. O SN é o enésimo termo da sequência M. Ele está na posição 1, 2, 3, 4, 5. Então esse daqui é o S52. Ele está na posição 5 e ele pertence à segunda sequência. Então SNM vai significar isso. Então formamos uma nova sequência S estrela. Então ele vai formar uma nova sequência S estrela, tomando o enésimo termo de S estrela igual a 0, se o termo SNM for igual a 1. NN significa dizer que está na diagonal. Então os caras da diagonal quem são? São esses aqui, ó. Esse da primeira posição, depois esse na segunda posição, depois esse na terceira posição, então depois vai ter um cara aqui na quarta posição, depois um outro aqui na quinta posição. Essa é a sequência SNN. A sequência SNN são os termos que estiverem aqui. Aí ele está dizendo agora que ele vai formar uma nova sequência S, que vai ser feita assim. A S estrela, né? O enésimo termo dessa estrela é igual a 0 se o SNN for igual a 1. Ou é igual a 1 se o SNN for igual a 0. Então, tá. Então, o primeiro termo aqui, ó, na diagonal, né? O primeiro termo aqui na diagonal é 0. Então, a minha SNN é 1. Aí, o segundo termo na diagonal é 1. Então, o meu SNN é 0. O terceiro termo é 1, então é 0 novamente. Aí, se o quarto termo for 1, eu vou colocar 0. Se o quinto termo for 0, eu vou colocar 1. E assim por diante. Agora, veja. Isso que eu estou fazendo aqui já não é igual a nenhuma das sequências que eu fiz antes. Né? Se eu criar uma sequência que é diferente de todas as outras na diagonal aqui, nessa diagonal,
eu estarei construindo uma sequência que não está entre essas. Então, para qualquer subconjunto enumerável que você me der e do conjunto dessas sequências, eu posso criar uma nova sequência que é diferente de todos que estão na diagonal. Portanto, essa nova sequência que eu construo, ela não pertence a esse conjunto X, que é o subconjunto enumerável que eu escolhi dentro do conjunto S. Tá? Então é isso que ele diz aqui, ó, a sequência S estrela não pertence ao conjunto X, porque seu nésimo termo é diferente do nésimo termo de Sn. Então, sempre todo termo dele vai ser diferente aqui de todas, porque ele será diferente do termo da diagonal. Então ele é diferente de todo mundo, porque a diagonal passa por todas as sequências. Bem, esse raciocínio, devido a Cantor, é conhecido como o método da diagonal. É o método da diagonal. Certo? Isso mostra que eu não consigo encontrar um conjunto, um subconjunto de S que seja enumerável e, consequentemente, se eu considerar o S inteiro também, o S todo, eu também não conseguirei, né? Porque eu posso pensar nele como uma sequência lá, um monte de sequências, né? Uma embaixo da outra, pegar a diagonal e criar uma que não está em nenhuma delas. Então, não tem como fazer uma lista enumerável de sequenciazinhas de zeros e uns, não tem como, tá? Quer dizer, você consegue uma lista enumerável, mas você não consegue que seja o S todo. Não consegue. Então, esse é o problema. Esse S não é numerável. Essa ideia é uma das maneiras de você mostrar que R não é numerável também. E veja bem, você pode pensar no conjunto dos números reais, os algarismos só sejam zeros e uns. Então você não vai conseguir arrumá-los, né? Colocá-los, enumerá-los. Se você não consegue enumerar um subconjunto de R, então certamente você não consegue enumerar R, né? Porque um subconjunto enumerável, um conjunto enumerável, em um conjunto enumerável, todos os seus subconjuntos são enumeráveis. Tá? Então, essa ideia de Cantor também é usada para demonstrar que R não é numerável. Mas ele vai usar uma outra maneira mais na frente. Vamos acompanhar a maneira dele. Pois bem, ficaram os exercícios. Eu comentei que a gente vai possivelmente fazer uma tarefa com eles. Mas depois a gente conversa sobre essa tarefa. Assim a gente terminou o capítulo 1, vamos começar o capítulo 2. Pronto, capítulo 2. Agora vamos atacar diretamente os números reais. E aí, como é que a gente conhece bem um conjunto? A gente sai buscando as propriedades dele. Como eu já disse aqui, só por comentário assim rápido, a gente ainda vai formalizar isso direito. O conjunto dos números reais, a gente costumeiramente, e a gente leva isso inclusive para o ensino médio fundamental, a gente divide o conjunto dos números reais em duas partes. Reais, racionais e não racionais. Essa é a maneira clássica que a gente separa o conjunto dos números reais em duas partes. E o que caracterizam essas duas partes? Propriedades. Aí a gente tem que olhar o que tem em R que tem em Q e o que tem em R que não tem em Q. Por que Q não é todo R? Né? Q é um subconjunto próprio de R. Ou seja, nem todo número real é racional. A gente sabe disso por intuição, mas aqui a gente vai formalizar um pouco mais isso. Vai mostrar de uma maneira formal. Mas também comentei com vocês que, por exemplo, a gente, se olhar para números algébricos e números transcendentes, o conjunto dos números reais, ele é a união de números algébricos e números transcendentes. E números algébricos não são só racionais. Os racionais são algébricos. Mas existem irracionais que são algébricos. E existem irracionais que não são algébricos, são transcendentes. Então há uma outra maneira de você separar, de você dividir o conjunto dos números reais em dois tipos de conjunto. Como é que faz isso? Olhando as propriedades desses conjuntos, tá? Mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é olhar
do ponto de vista reais, racionais e irracionais, mas de uma maneira bem apropriada para isso, por meio dos tais intervalos encaixantes. Vamos dar uma olhada nisso. Bem, o primeiro passo dele para falar dos números reais é novamente a nossa definição algébrica, né? Como eu disse a vocês, o curso de análise começa por álgebra. Então, R é um corpo. O que significa isso? Significa, a gente já viu que era um anel, né, quando estudamos estruturas algébricas, e aí a gente viu que para definir um anel eu preciso de uma adição e de uma multiplicação. Essas operações são fechadas, né? Tanto a adição quanto a subtração, a multiplicação. Quando você pega dois termos em R, tem que continuar em R. Quando você pega o produto de dois termos em R, vai continuar em R, né? A gente viu que isso significa dizer que as operações são fechadas para aquele conjunto. E para ser um anel precisava disso. Para ser um corpo também, né? O corpo é um anel. E além de ser anel, ele tem inverso para todo elemento, diferente do elemento neutro da adição. Então, olhando as propriedades da adição, e da multiplicação aqui ao mesmo tempo, né? Associatividade significa dizer que vale isso daqui para a adição, vale isso daqui para a multiplicação. Então, tanto é associativo na adição como é associativo na multiplicação. A comutatividade significa dizer que eu posso trocar a posição, né? X mais y, y mais x. Tanto para a adição quanto para a multiplicação. Aí, elemento neutro. Você tem o 0, que é o elemento neutro na adição, e tem o 1, que é o elemento neutro na multiplicação, né? Por que acontece isso? E acontece isso. Uma observação que ele faz mais na frente, e eu não coloquei aqui, é que como vale a comutatividade, vale isso e também vale isso, né? Que 0 mais x é igual a x. Então, vale isso e também vale isso, que 1 vezes x é igual a x, né? Porque vale a comutatividade, então se isso vale, vale também o contrário. E a existência de inverso. Todo x pertencendo a R possui inverso aditivo, que é o menos x pertencendo a R, e ele é inverso aditivo porque quando eu opero com a adição esses dois termos, vai dar o 0, que é o elemento neutro da adição. E se você tiver que o x é diferente de 0, então você tem o inverso multiplicativo. O inverso aditivo não importa se é 0 ou não, porque o 0 é o seu próprio inverso aditivo, né? E o inverso multiplicativo, aí sim eu preciso que ele seja diferente de 0, para afirmar que x vezes x a menos 1 é igual a 1. Isso só ocorre se o x for diferente de 0. Porque se o x for 0, vai ser 0 vezes 0 a menos 1 seria 0, né? Tem sentido. Bem, e a distributividade? Se você pegar três termos reais, você consegue distribuir a multiplicação em cima da soma. E devido à comutatividade, vale também que se o x for multiplicado pelo lado direito, isso daqui vai ser yx mais zx. Então vale também para o outro lado. Bem, é isso. O conjunto dos números reais é um corpo, e é isso que significa ser um corpo. Aí ele comenta mais algumas propriedades da adição, da multiplicação, né? Maneira de escrever, coisas que a gente já fez tudo em estruturas algébricas. Vamos falar agora olhando como reais, né? Então vamos lá. X menos y significa a diferença, e a soma que ele está se referindo aqui é a soma x mais menos y, né? Então, a soma x mais menos y será assim representada, x menos y. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que escrever x menos y, que é o que a gente chama de diferença entre x e y. E se o y não for o zero, o produto x vezes y ao menos 1 pode ser escrito assim, ou seja, é um quociente, é uma divisão, né? Divisão do x pelo y. E as operações ditas assim, né? Que eu pego um par e levo nisso, ou eu pego um par e levo nisso daqui, são chamadas subtração e divisão. Nenhuma novidade, só a maneira de escrever que fica para deixar bem claro.
Evidentemente, a divisão de x por y só faz sentido se o y não for zero, né? Pois o zero não possui inverso. E na distributividade segue-se que eu sei que vale que x vezes 0 mais x é igual a x vezes 0 mais 1. E, consequentemente, isso é a mesma coisa que x vezes 0 mais 1, assim, né? Aqui x vezes 0 mais x vezes 1 é a mesma coisa que isso, que é o mesmo que dizer x vezes 1, que é x. Então, x vezes 0 mais x é x. X vezes 0 mais x é x. X vezes 0 mais x é igual a x. O que eu concluo com isso? Ora, eu subtraio x dos dois lados e eu tenho que x vezes 0. Aí subtraio x aqui e descubro que x vezes 0 é 0. Ou passo x para o outro lado, né? Aí fica x menos x 0, então x vezes 0 é 0. Ok. Então essa daqui é uma propriedade que não faz parte, né, da definição do corpo, mas ela é válida. Nós fizemos essa demonstração justamente quando falamos de estruturas algébricas. Aí, por outro lado, se x vezes y for 0, você tem que x é 0 ou y é 0. Por quê? Porque nós acabamos de mostrar que R é corpo. E nós provamos lá em estruturas algébricas que todo corpo é domínio de integridade, né? Isso daqui é o que leva R a ser um domínio de integridade. Esse produto só é 0 se somente se x for 0 ou y for 0. Então, com efeito, se y for diferente de 0, então podemos multiplicar ambos os membros dessa igualdade, aqui, por y a menos 1. E aí eu terei que x vezes y vezes y a menos 1, isso daqui vai ser x, e do lado direito você vai ter 0. Então, se você supor que o y é diferente de 0, você multiplica essa igualdade aqui por y a menos 1 dos dois lados e descobre que o x é 0. Então, se um não for 0, o outro é. É isso que ele está mostrando, né? Ele está demonstrando o que a gente fez lá também. Está demonstrando que todo corpo é domínio de integridade. Se você esquecer que x e y aqui são números reais, isso vale para qualquer corpo. Porque as operações colocadas aqui são as operações dadas nas propriedades de um corpo. Mais um passo. Da distributividade resultam também as regras de sinais. Então, vale isso aqui tudo. Vale que x vezes menos y é a mesma coisa que menos y vezes x, que é a mesma coisa que menos xy, e menos x vezes menos y é x vezes y, ou seja, o produto dos sinais iguais vai dar positivo. E a mesma coisa aqui, ele faz o quê? Aqui daqui em dentro ele está demonstrando, tá? Até aqui ele estava só afirmando que essas igualdades são verdadeiras, daqui em dentro ele está demonstrando. Ele não separa muito bem as coisas, né? Ele diz aqui, com efeito, o que ele tinha? Ele tinha que ele está olhando para x vezes menos y, está olhando para essa primeira. Ele está olhando para x vezes menos y, né? Aqui. Ele chegou aqui e somou mais xy. Aqui. Aí do lado direito, o que era que você tinha? Ele só somou o x vezes y. Aí quando ele faz isso, ele passa a ter direito de fazer a distributividade, né? E quando ele somou xy aqui, vai colocar a distributividade, vai poder fazer a distributividade. Então vai ficar menos y mais y. Conclusão. Isso é x vezes 0, né? Porque menos y mais y dá 0. Conclusão, isso é 0. Então ele mostrou que essa soma aqui dá 0. Ou seja, ele está te mostrando que x menos y é igual, x vezes menos y é igual a menos xy. Ou seja, ele está mostrando essa primeira igualdade aqui. Só que ele pode escrever assim, né? Menos x vezes y, tá certo, tudo bem. Se ele quiser olhar para o menos só para o x. Mas ele também pode pensar que isso daqui é menos x vezes y assim. Para mim, acho até mais natural. Então, ele estaria mostrando que esse daqui é igual a esse daqui, né? Esse daqui é igual a esse daqui. No meio do caminho, bem, aí tudo é demonstraçãozinha, né?
Continha, continha, analogamente. Perfeito. Bem, ok. E aí, um caso, aí vocês dão uma lidazinha, isso é o que a gente já fez, estruturas algébricas organizadas de uma maneira diferente. Aí, o jeito só de escrever. E aqui, bem, terminou, analogamente ele disse que isso acontece, tá, então nada a fazer. Agora o comentário interessante talvez seja esse, né? Em particular você conclui isso, que se você tem que menos x vezes menos y vai dar xy, então você vai ter que menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 vezes 1, né? 1 vezes 1, que é 1. Tá? Essa conclusão aqui. Bem, observação, a igualdade menos z igual a z acima empregada resulta de somar-se z a ambos os membros da igualdade menos z mais menos z igual a zero. Tá dizendo que esse jeito que a gente escreve assim, né? A gente costuma dizer que menos z é igual a z. Ele é consequência de que, se você pegar aqui menos um certo elemento, que ele chamou de menos z, mais o mesmo elemento, que ele chamou de menos z, isso é uma soma de dois termos opostos, né? O mais menos z com o menos z. Então isso é zero. Isso por causa do fato de que o número real tem um oposto. Então o oposto desse cara é esse. Tá, então se você tem isso daqui, ele está dizendo que se você somar z a ambos os lados, aí o que acontece? Ó, você vai somar z com o menos z, né, mais o menos z, e você vai somar zero com o z, vai dar z. Ele quer concluir que o menos z é o próprio z, claro, né? E quando você somou z aqui, ficou z mais menos z. Então essa soma dá zero. Então o que sobra? Sobra que o menos z é igual a z. Então, sempre que você tem um menos, ele vai mudar o sinal de dentro do parêntese, como a gente está acostumado, tá? Isso é só para formalizar as ideias, para deixar tudo claro, né? Dizer que é consequência natural do que foi definido antes. Beleza. Muito bonitinho. Então tá feito. Aí vamos lá. Se dois números reais x e y têm quadrados iguais, então x é igual a mais ou menos y. Essa é uma informação importante, né? Ele está te dizendo que se você tem que o x ao quadrado é igual ao y ao quadrado, isso equivale a dizer que o x e o y eles só podem diferir pelo sinal. Então, ou eles são iguais, ou eles têm sinais diferentes. Aí ele diz aqui, com efeito, ó, começa a demonstrar. Ele diz assim, disso daqui decorre que, se eu pegar x quadrado e subtrair o y quadrado, isso vai dar zero, né? Então, desse daqui eu tenho isso. Ok, mas isso é uma diferença de quadrados. Então, isso daqui é x menos y vezes x mais y. E como é um domínio de integridade, aí você tem que esse é zero ou esse é zero. Aí, se esse for zero, você vai ter x menos y igual a zero, ou o x mais y que vai ser zero. Daqui você tira a igualdade, e daqui você tira que um pode ser oposto ao outro. Então, se isso acontece, eu tenho isso, portanto tenho isso. Se eu tenho isso, então eu tenho isso, então eu tenho isso, ou isso. Boa também. Boa informação. Lembre-se, isso é muito comum. A gente vai fazer conta por aí afora, encontra uma igualdade de dois quadrados e muitas vezes acha que lá a igualdade de dois quadrados, acha que pode dar uma informação diferente dessa. Mas não foge disso. Se dois números são tais que os seus quadrados são iguais, então ou eles são iguais, ou então um é o oposto do outro. A diferença entre os dois é o sinal, só. Beleza. Então, propriedadezinhas dos números reais que são estabelecidas a partir da definição de corpo. Tá. Aí a gente falou, acho que em estruturas algébricas, sobre corpos ordenados, né? Falamos da relação
maior do que. Não há nada de novo no que ele vai falar agora, tá? É a mesma relação, ele vai escrever um pouquinho diferente, mas é a mesma relação. Mas aí, vamos relembrar, né, quando é que um corpo é ordenado. Quando um corpo é ordenado, né, se um corpo qualquer C for ordenado, significa dizer que dá para separá-lo em dois subconjuntos assim. Um eu vou chamar de P, deixa eu ver como é que chama o outro. Deixa eu ver se ele chamou de alguma maneira aqui. Não. Vou chamar de P mais I. Não, P mais N. Pronto, fica bonitinho. Você tem um corpo, aí você tem. Dá para dividir ele em duas partes. Vou chamar de P união N. Certo? P união N. E unir com um outro elemento. Eu vou colocar assim. Então, um corpo ordenado ele pode ser feito assim. Ele tem um P, um N. Esse N eu escrevi como natural, que não é, tá? Esse N que eu estou falando aqui, eu não estou querendo falar que ele é natural, não. Eu estou querendo falar que ele é um N normal mesmo. Para não confundir com os números naturais. Então você tem uma parte que eu chamo de P, uma parte que eu chamo de N e uma parte que eu chamo de zero. Para a intuição, você pode chamar esse P de positivo, esse N de negativo e mais o zero. Então todo corpo ordenado ele se traduz assim. Mas a propriedade legal desse P aqui é que quando você faz o produto, né, de dois elementos de P, ele continua em P, ele pertence a P. Vamos ver então como é que ele faz isso. Ele define aqui e ele vai usar essa ideia, tá? Tá aqui, ó, R mais, R menos união com zero. Mas essa ideia é geral para qualquer corpo. Então vamos olhar aqui como é que ele mostrou isso. Tá? Só estou querendo dizer que a ideia é geral para qualquer corpo que for dito ordenado. Então vamos lá. O que é que significa o fato de que R é um corpo ordenado? Isso significa dizer que existe um subconjunto chamado R+, né? Existe uma parte que a gente pode chamar de uma parte positiva dentro de R, tá? Chamado o conjunto dos números reais positivos. Então, em qualquer corpo eu tenho uma parte positiva, que cumpre as seguintes propriedades. A soma e o produto dos números reais positivos continuam dentro dos reais positivos. A soma e o produto. Se eu pegar o número x pertencente a R, exatamente uma das três alternativas seguintes ocorre. Ou esse número é o zero, ou esse número está nessa parte positiva, ou menos esse número, ou seja, o oposto aditivo dele vai estar na parte positiva. Então lá na ideia geral de corpo ou o número, ou o elemento, né? É o elemento neutro da adição. Ou ele está nessa parte que a gente pode chamar de parte positiva, ou então o oposto dele vai estar na parte positiva. Isso é geral para qualquer corpo, não é só R. Todo e qualquer corpo você pode pensar dessa maneira. Agora, se indicarmos com R menos o conjunto dos números menos x, ou seja, aqueles caras que para estarem na parte positiva eu estou considerando o oposto e não o próprio x, né, onde x pertence ao R+, a condição P2 ela pode ser traduzida como eu ia dizendo. O R é igual ao R+, mais o R menos, mais o tal do elemento neutro da adição, no nosso caso, zero. E os conjuntos R+, R- e zero são 2 a 2 disjuntos. Tá? Essa é uma obrigação que tem que acontecer, que está garantido aqui no P2. O P2 está dizendo que só ocorre uma das três. Ou está aqui, ou é esse, ou está aqui. Então, são conjuntos disjuntos. Bem, os números y pertencentes a essa parte são chamados negativos. Quando a gente fala de maneira geral em um corpo, a gente não se preocupa de ficar chamando de positivo e negativo. A gente apenas diz que tem uma parte P, né, com essas propriedades. De tal forma que
que ou um elemento está nessa parte P, ou então menos ele está nessa parte P, certo? E o zero sempre está nessa parte P, ou seja, o elemento neutro da adição também sempre está nessa parte P. É isso que a gente diz quando a gente pensa num corpo em geral. Bem, todo número real x diferente de zero tem quadrado positivo. Todo número real x diferente de zero tem quadrado positivo. Essa é uma informação importante. Isso só se garante em corpos ordenados. Corpos não ordenados geralmente quebram essa propriedade, tá? Então, ele está afirmando para você que todo número x diferente de zero tem quadrado positivo. Com efeito, se x pertence à parte R+, então x quadrado é x vezes x, e a gente afirmou aqui que se você pegar dois elementos no R+, o produto continua no R+. Portanto, x ao quadrado pertencerá ao R+, por causa de P1. Já se você pegar um x que não pertence ao R+, ou seja, ele vai ser o zero ou o R-, aí nesse caso, como ele não é o zero, ele está no R-, né? Ou seja, o menos x é quem pertence a R+. Logo, por isso, por causa de P1, temos x quadrado, que é menos x vezes menos x, vai também pertencer a R+. Né? Se pertence a R+, esse também, o produto de dois elementos de R+, continua em R+. Em particular, 1 é um número positivo. Por quê? Porque 1 é igual a 1 ao quadrado. O quadrado de qualquer número está sempre entre os positivos. E o 1 é o seu próprio quadrado. Portanto, o 1 está entre os positivos. Está naquela parte do corpo ordenado que a gente está chamando de positivos. Ok. Informação importante. Informação importante. Tá? O quadrado está sempre dentro do corpo quando ele é ordenado. Está sempre dentro dessa parte positiva, ele é sempre positivo. E particularmente o conjunto 1, o número 1, está dentro do conjunto. Está dentro da parte positiva do corpo ordenado. Ok. Aí pronto, vamos agora usar a linguagem que a gente mais está acostumado, né? Porque essa primeira parte é a parte que formaliza o fato do corpo ser ordenado. Formalmente, definição do corpo ordenado é essa. É o corpo que tem essa parte aí, que tem essas propriedades. A propriedade que se fecha na adição, se fecha na multiplicação. E dado um elemento, ou ele está nessa parte, ou menos ele está. Tá? Então é isso que define a definição de corpo ordenado é essa. Aí, usando a linguagem que a gente está acostumado, a gente diz que dois elementos, né, se relacionam assim, um é menor do que o outro, quando a diferença estiver dentro dessa parte. Tá? Ou seja, em outras palavras, quando você tem que o x menos o y, ele é maior do que o zero. Não, aqui é o y menos o x, tá certo. Eu aqui escrevi ao contrário. Y menos x é maior do que o zero. É porque eu acho que na nossa escrita lá da álgebra a gente olhou para isso, né? Aí a gente disse que x menos y é maior do que o zero. A gente escreveu assim lá. Ok, a gente estava olhando para maior do que, e agora a gente está olhando para menor do que. Então x é menor do que o y quando o y menos x for maior do que o zero, ou seja, quando o y menos x estiver na parte positiva dos reais. Isso é, y, lembra lá que a gente dizia que um elemento A era maior do que um elemento B, significava que existia um x pertencente ao corpo ordenado, tal que o A era o B, não, é o A mesmo. O A, ele vai ser igual ao B mais o x, né? Ou seja, você acrescenta alguma coisa nesse para chegar nesse, já que esse é maior. É isso que ele está dizendo. Já que o x, o y é maior do que o x, então eu preciso acrescentar alguma coisa no x, somar alguma coisa com ele para dar y. Onde z é positivo. Z é um cara que está lá no R+. Então, nesse caso, esse
escreve-se também y maior do que o x. Então ele está dizendo a forma de escrever ao contrário, né? Diz que y é maior do que o x. Em particular, x maior do que zero significa dizer que x pertence a R+. Isso é que x é positivo. E x ser menor do que zero significa dizer que x é negativo, ou seja, que o menos x estará no R+. Né? X ser maior do que zero significa que o x está no R+. E x ser menor do que zero significa dizer que o menos x está no R+. Portanto, o menos x é quem pertence ao R+, não x nesse caso. Aí valem as seguintes propriedades da relação x menor do que y. Transitividade, né? Ou seja, se eu tenho que o x é menor do que o y e o y é menor do que o z, então o x é menor do que o z. Né? Esse é menor do que o último. A tricotomia, ou seja, só vale a igualdade, um é menor, o outro é menor. Essa daqui decorre daquela nossa ideia, né, de que o x ele é igual a zero, o x pertence ao R+, ou o menos x pertence ao R+, tá? A tricotomia sai dessas três aqui. Né? Como só pode essas três, então você consegue isso, tá? Isso daqui está comparado com zero. Isso daqui está comparando x e y. Aqui, ó, x igual a zero, você olha para x igual a y. Se você colocar o y como sendo zero aqui, aí você vai ter que o x seria menor do que o zero. O x é o meu menos x aqui, né? Então seria o que pertenceria a R+, seria o menos x e o x por ser oposto também pertenceria. E a monotonicidade. A monotonicidade da adição significa dizer que se eu tenho que um é menor do que o outro, eu posso pegar qualquer z que tiver em R e somar dos dois lados e eu não mudo a desigualdade. Ela continua na mesma posição. Por isso, monotonicidade. Tá? É monótona, continua sempre naquele mesmo sentido. Um maior do que o outro, etc. Não há mudança de condição. Então, fica monótono nesse sentido, de não haver mudança. Monotonicidade. Ela também acontece para a multiplicação, mas com uma condição. Se você tem que x é menor do que o zero, o z sendo maior do que o zero, ou em outras linguagens, z pertencendo a R+, né? E você tem isso daqui, então você pega o cara que está no R+, e multiplica dos dois lados da desigualdade, e a desigualdade continua na mesma posição. Mas, se não for o z que estiver no R+, e sim o menos z, então, se eu multiplicar essa desigualdade, aí o y vem para cá e o z vai para lá, né? Ou o x vai para lá. Então, estou multiplicando por z aqui, na hora que eu multiplico o z aqui no x, ele tem que vir para ficar maior. E o zy fica menor, certo? Se eu multiplicar por z de um lado ou do outro. Posso trocar a posição porque é comutativo. Ok. Então, essas afirmações todas aí são propriedades. E como propriedades, podem ser demonstradas. Diferente dos axiomas da definição de corpos, né? Ali não são propriedades, são axiomas. Aquilo ali não se demonstra. Mas essas propriedades aí, dessa relação, se demonstram. Então, ele faz uma sequência de demonstrações. Gente, se tiver muito rápido, se tiver desesperador alguma coisa aí, pode me parar a qualquer momento, tá? Porque eu estou falando coisas que eu vejo desde criança. Então, talvez alguma coisa para mim seja natural demais e eu esteja dizendo alguma coisa difícil. Sinto assim como se não estivesse falando nada difícil. É coisinha tranquilinha. Então. Por isso que eu vou mais rápido. Tá? Quando chegar na parte que eu tenho dificuldade, aí eu diminuo o ritmo. E por enquanto é álgebra, né? Então, propriedade 1. Que é mesmo a O1. Vamos olhar para O1. Transitividade. Então ele diz aqui. Eu tenho essas duas condições, né? O x é menor do que o y e o y é menor do que o z. Eu quero mostrar que o x é menor do que o z. Mas o que é que diz a minha definição?
ela diz que isso ser menor do que isso significa dizer que essa diferença está no R+. E isso ser menor do que isso significa dizer que essa diferença está no R+. Aí o que eu faço? Eu somo essas coisas, né? E aí quando eu somar essas coisas eu vou ter y e menos y que vão se anular. Então eu somo esse com esse, aí eu anulo o y com o menos y e me sobra aqui z menos x. Então eu concluo que z menos x continua no R+. Certo? Porque se eu somo dois termos do R+, ele continua no R+. Ou seja, se eu somo dois números positivos, ele continua positivo. Bem, aí ele conclui O1, né? Usou a definição e concluiu O1. Aí a O2. Tricotomia. Só pode ser de um dos três. Aí ele diz assim. Dado x e y, números reais, né? Se eu fizer a diferença, e isso daqui continuar positivo, né? Beleza, pode continuar positivo, então vai estar no R+. Outra possibilidade é eu fazer a diferença e dar zero. E a outra possibilidade é eu fazer a diferença e dar o R-, ou seja, dar negativo. Isto é, se isso daqui der R-, significa dizer que ao contrário vai dar R+, né? Vai estar no positivo. Então no primeiro caso, ou seja, se der positivo, significa dizer que x é menor do que o y, né? Por isso que deu positivo. No segundo caso, significa dizer que é igual. E no terceiro caso, significa dizer que é menor, né? Que o y é menor do que o x, porque é esse daqui que está dando positivo. Então esse daqui é que é menor do que esse, por isso que deu positivo. Essas três alternativas se excluem mutuamente, né? Porque ou ele está no R, ou ele está no R+, ou ele está no R+, ou ele está ou ele é o zero, ou ele está no R-. Não tem outra opção. Consequentemente, só tem essas três opções. Ou x é menor que y, é igual, ou x é igual ao y, ou y é menor do que o x. O3. Monotonicidade. Se esse cara é menor do que esse então eu posso somar dos dois lados e vai continuar valendo a desigualdade. Vamos lá. Monotonicidade. Eu tenho que esse cara é menor do que o y, então isso significa dizer que essa diferença continua pertencendo a R+. Aí eu vou e somo o z. Se eu somo o z, o que acontece? Ele foi e somou z, como é? Tá, não, o que eu tenho é que essa diferença ela pertence ao R+. Ele foi e escreveu de uma maneira que continua sendo essa diferença. Só que ele incluiu o z na brincadeira. Como é que ele fez isso? Ele somou mais z e menos z, né? Ele estava assim. Ele tinha y menos x e ele queria que continuasse y menos x. Então ele fez y mais z menos x menos z. Então, continua o y menos x, só que apareceu mais z e menos z. Aí, isso ele escreveu assim, y mais z, essa primeira duas parcelas, colocou o sinal de menos em evidência e ficou x mais z. Para quê? Para que ele tivesse essa diferença. E aí, se essa diferença é igual a isso, significa dizer que que essa diferença está no R+. Mas se essa diferença está no R+, significa dizer que esse cara é menor do que esse, né? Ou seja, ele concluiu que o y mais o z, esse daqui é maior do que esse, por isso que a diferença continua dando positivo. Então é maior do que o x mais z, né? Ou seja, é o que está escrito aqui. Foi a conclusão dele. Perfeito. Então foi isso que ele fez. Acrescentou o z e tirou o z, para que ele pudesse ter o z que ele precisava ali, né? E a monotonicidade da multiplicação, que é a quarta. Bem, essa dá um pouquinho mais de trabalho. Tudo bem aí? Essa coisa de colocar o z e tirar o z, ela deve se tornar intuitiva na vida matemática de vocês, né? Sempre que você quer demonstrar uma coisa que tem umas letras, mas o que você quer demonstrar apresenta outras letras que não estavam na hipótese, é natural que você espertamente pense,
eu preciso acrescentar essas letras, ela tem que aparecer aqui, né? Então o Z não estava lá, estava o X, estava o Y, mas não estava o Z. Então você sente que precisa colocar o Z de alguma maneira. E aí foi isso que ele fez, ele colocou o Z. E colocou de maneira inteligente, né? De tal forma que quando ele colocasse, atingisse o resultado que ele queria provar. Então vamos lá. Agora a monotonicidade da multiplicação. Bem, se x for menor do que y e z for positivo, bem, você tem que a diferença y menos x está no R+, e você tem que o z também está no R+. Ok. Logo, o produto tem que continuar no R+. Ou seja, quando você distribuir aqui, essa diferença tem que estar no R+. Mas isso significa dizer que esse cara é menor do que esse, né? Para continuar no R+. Então é isso. XZ é menor do que YZ e está resolvido, né? A desigualdade continua na mesma posição. Beleza. Agora, se você tiver que o X é menor do que o Y e o Z não é positivo, então você tem que o Y menos X continua no R+, e agora quem vai estar no R+, não é mais o Z, e sim o menos Z. Ok, o menos Z vai estar. Então, novamente, você tem que menos Z vezes essa diferença, né? Como essa diferença está no R+, e o menos Z também, então essa diferença e o menos Z continua no R+. E quando você distribui, aparece isso, né? Menos Z vezes menos X dá isso, e menos Z vezes Y dá isso. Pelas propriedades anteriores, né? E pelo jeito de escrever e pelo fato de que a diferença é uma particularidade da adição, ela é comutativa também, então eu posso trocar de posição. Então na hora que eu multiplico esse vezes esse, eu não coloquei ele na frente, porque eu já troquei a posição usando a comutatividade. Bem, aí o que significa, né? Isso daqui significa dizer que essa diferença está no R+, portanto esse cara daqui é menor do que esse. Ou seja, vale de novo a mesma propriedade. E aí ele ainda diz aqui, mas geralmente, se você tem que x é menor do que o y, aí essa parte aqui já não é mais a demonstração da O4, né? A O4 já está demonstrada quando termina aqui, né? Certo? Aí aqui ele vai falar só mais algumas propriedadezinhas, consequência dessa anterior, coisas que a gente pode fazer, né? Contas que a gente pode fazer. Está dizendo que se você tem uma desigualdade entre x e y e uma outra desigualdade entre um x' e um y', você tem que dar para somar o lado menor e somar o lado maior e continuar com a mesma ordem de desigualdade, né? Ou seja, a desigualdade não muda de posição. Se eu pegar o menor, somar com o menor, pegar o maior e somar com o maior. Bem, aí ele começa a mostrar por quê. Aqui. Com efeito, o que ele fez? Ele pegou o x, ele tem daqui isso aqui, né? Ele tem que o y menos x, ele pertence ao R+. Ele tem isso por causa dessa desigualdade. E ele tem também que o y' menos o x' também pertence ao R+. Aí o que foi que ele fez? Ele somou, né? Ele tem y menos x mais y' menos x'. Isso continua pertencendo ao R+. Só que ao invés de escrever assim, ele escreveu assim. Y mais y' e menos x mais x'. Mas o que está escrito aqui é simplesmente a soma dessas duas coisas, que são consequência dessas desigualdades. Tá? Então, verdade, isso daqui é essa soma e continua em R+, porque é a soma de... É a diferença de dois termos aqui que está em R+, então continua em R+. Ok. Pronto. Aí ele vai e escreve dessa maneira. Quando ele escreve dessa maneira, ele tem o que ele queria, né? Queria mostrar isso. Que é a mesma coisa que está aqui. Opa. É a mesma coisa. Isso daqui é essa soma que eu fiz. Que ele fez antes. Eu iria escrever ao contrário. Eu escreveria ao contrário, mas tudo bem.
que importa é que isso daqui mostra que essa desigualdade é verdadeira, né? Porque se esse é menor do que esse, então isso continua em R+. Se isso está em R+, é porque essa desigualdade vale. Ok. Aí agora, se você tem que x é maior do que zero e y também, sendo que o y é maior do que o x, e a mesma coisa acontece para x' e y', então você pode somar aqui, multiplicar aqui o x com o x' e o y com o y', e a desigualdade continuará na mesma posição. Lembre-se, isso é possível porque essas coisas são positivas, tá? Se tivesse negativo aí, você não poderia garantir isso aqui, certo? Aí ele explica por quê. Ele diz a você, novamente, a história de multiplicar, né? Ele deve ter deixado na segunda parte, aqui, ó. Deve ser essa parte aqui. E o que ele tem dessas duas coisas aí? Essas duas coisas aí ele tem daqui e daqui, né? Você tem que y menos x pertence a R+, pertence a R+, por causa disso. E aqui você tem que y' menos x' pertence a R+. Ok. Aí ele diz que isso implica x' menor do que y'. Por quê? Porque y' menos x' é igual a isso daqui. Então, aqui está o produto, tá vendo? Ele sempre coloca depois o que eu preferia colocar antes. Então, está aqui esse termo e esse. Eu sei que o produto continua em R+. Então, vou fazer o produto. Pego y menos x, que é mais natural pensar assim, né? E pego y' menos x' e faço o produto. Aí isso vai dar y', primeiro produto. Aí menos y', segundo produto. Aí menos x, y', e por fim, menos x'. Então, isso continua pertencendo a R+, porque foi um produto de dois termos em R+. Ele colocou aqui esse produto, y', menos yx', mais quem? Mais yx'. Exato. Ó. Esse daqui é o termo positivo que aparece. Eu acho que aparece outro termo positivo aqui, né? Aqui. Esse é positivo. Então, esse termo positivo aparecem aqui. Aqui. Cadê eles? Ué. Acho que esse é o positivo, não? Acho que esse é o positivo. Yx' dá negativo, não dá? Yx' dá negativo. Aqui é o positivo. Yx' é negativo. E esse daqui é positivo. Você tem dois negativos e dois positivos aí. Como é que fica a organização disso? Ele colocou aqui o y em evidência. Quando você coloca o y em evidência, aqui, aí você vai ter y' menos x'. Tá certo? Olhando para aqui, tá certo. Ó. Aí depois mais. Aí ele coloca o x' em evidência nos outros dois. Aí, bem, já foram esses dois. E colocando o x' em evidência. Cadê? y', tá certo. Menos yx' tá certo. Agora, x', y aqui, tá certo? Positivo. E aqui, menos x' na conta dele. Que coisa estranha. Bem, como é que ficaria para mim aqui? Aqui eu coloquei esse e esse em evidência. Depois mais, quem é que eu posso colocar em evidência aqui? O x, né? Então eu teria mais x que multiplica x' menos x.
quem é aqui? Se eu coloco esse x em evidência, eu tinha colocado quem? Esse e esse. Então, vou colocar esses dois. Se eu coloco esse, fica y', x' menos y'. X' menos y'. Ficaria assim, né? Para minha escrita aqui. Bem, dê uma conferida se eu cometi alguma falha. Acho que não. Mas vamos lá. Isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo. E isso aqui é positivo. Então, todo mundo aqui é positivo. Aí ele conclui que... Ele conclui que... O que eu quero concluir mesmo? Eu quero concluir que isso daqui... esse daqui menos esse continua positivo. Esse menos esse continua positivo. E é o que está escrito onde esse menos esse continua positivo. É o que está escrito onde? Deixa eu ver. Aqui eu teria y' menos x'. Isso tem que continuar maior do que zero. Tem que continuar maior do que zero. E ele conclui isso onde? Y' menos x' sai daqui. Y menos x sai daqui. E para que esta coisa continue maior do que zero, eu tenho que ter isso. Ok? Então, consequentemente, vale essa desigualdade aqui. Tá? Bem, aí para essa condição aqui foi a condição que ele pegou com... Ah, tá, perfeito. É isso mesmo. É essa a conclusão, né? Chegamos a essa conclusão. Chegamos a essa conclusão aqui a partir dessa nossa desigualdade aqui. Como isso continua maior do que zero, tem que ser verdade. Tá? Ok. Perceberam que aquilo ali é verdade? Se não perceberam, dê uma relita ali, tá? Uma coisa é consequente da outra ali. E vamos para a última parte ali. Ficou em dúvida, Rodrigo? Entendeu? Ok. Aí vamos para a outra. Ele tem outra afirmação aqui ainda, outra propriedadezinha. Ele diz que se você tem que os dois são positivos e nessa ordem o y é maior do que o x, então o inverso desse é menor do que esse. Então, a gente pensando em números reais, né, para ter inverso, esses caras são diferentes de zero. Ele está dizendo aqui que são maiores do que zero, então, consequentemente, são diferentes de zero. Ele está te dizendo que se o x é menor do que o y, ambos sendo maiores do que zero, então, quando você pegar 1 sobre y, né, como esse é maior, isso vai ficar menor do que 1 sobre x, né, porque esse é menor. Como esse é menor, quando eu pegar 1 e dividir por um número menor, vai dar um resultado maior do que 1 dividido por um número maior. Né? Então, verdade. Isso daqui, se isso daqui é verdade, então você tem isso daqui. Certo. Então, para provar, nota-se primeiro o seguinte. Eu estou com x maior do que zero. Né? X maior do que zero. Então, se eu estou com x maior do que zero, quando eu olho para x elevado a menos 1, eu posso ver isso como sendo x vezes x é menos 1 ao quadrado, não é verdade? Se você olhar assim, ó, se você pegar x e 1 sobre x e elevar ao quadrado, fica claro para você, né? Que isso daqui seria x vezes 1 sobre x ao quadrado, né? Então, cancela o x com o quadrado e você fica com 1 sobre x. Então, esse é x a menos 1. E como x é maior do que zero, x a menos 1 é maior do que zero. Então, este produto aqui é esse produto e isso é maior do que zero. Ok. Que é o nosso x a menos 1. Certo? Bem, em seguida, multiplicando ambos os membros da desigualdade
x é menor do que o y. Eu olho para a desigualdade x menor do que o y e multiplico por x menos 1, y menos 1. Então, quando eu multiplicar por x, x menos 1, y menos 1 do lado esquerdo, vezes x, e multiplicar do lado direito também, x menos 1, y menos 1, vezes y. Então, aqui dá 1, né? Aqui dá 1. Então, o que fica do lado direito é só x a menos 1. E do lado esquerdo também, né? Porque você pode comutar. Então, x a menos 1 vezes x vai dar 1 e o que fica é y menos 1. Então, você conclui o que você queria. Bom? Pois bem. Note que ele primeiro precisou mostrar que o x a menos 1 ele é sempre maior do que 0. Né? Se você tem que o x é positivo, então o inverso também é positivo. Ele não mostrou para o y, mas é evidente. Né? Se mostrou para o x e para o y, vai dar a mesma coisa. Então ele pode usar esse produto aqui, ó, multiplicando dos dois lados, porque ambos são positivos. Então o produto de positivo vai dar positivo, então ele pode multiplicar o positivo dos dois lados, que a desigualdade não muda de posição. E aí ele chegou na conclusão que ele queria. Ok. Sofridinho. Cheio de detalhes, mas é isso aí. Tá? Temos tempo. Vamos tocando o bonde, seguindo em frente, olhando mais detalhes do nosso livrinho. Bonito livrinho. Ok? Então, foram dadas as ferramentas teóricas necessárias para a gente olhar para R agora. Vamos olhar para R um pouquinho mais direcionadamente, né? Vamos olhar para ele e não mais pensar só de maneira abstrata para qualquer corpo. Essas propriedades que nós falamos até agora valem qualquer corpo, tá? Então vamos estreitando. Ele diz assim: como 1 é positivo, segue-se que 1 mais 1, né, que é maior do que 1, vai ser maior do que 1 mais 1 mais 1, vai ser assim por diante. Então, se eu tenho que... Mas por que isso é verdade? Olha, nós já afirmamos que, por exemplo, 1 é maior do que 0, né? Nós já vimos isso antes. Aí, se eu somar aqui um dos dois lados, eu sei que a desigualdade continua na mesma posição. Então, 1 mais 1 vai ser maior do que 1. Aí, se eu somo de novo, eu vou ter que 1 mais 1 é menor do que 1 mais 1 mais 1. E assim por diante, né? Então, sair somando assim é sempre possível. Então, esse é menor que esse, é menor que esse, e continua dessa maneira. Então, podemos então considerar o conjunto dos números naturais contido em N. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma associação, né? A gente associa o número 1 ao número 1. Aí associa o número 2 dos naturais, que nós construímos recentemente, ao número 1 mais 1. E associamos o número 3 ao número 1 mais 1 mais 1. Que nos dá aí, pelo que a gente acabou de olhar, que 1 é menor do que o 2, que é menor do que o 3, e assim por diante. Aí você diz: oh meu Deus, né? Nunca tinha percebido que o 1 era menor do que o 2, que é menor do que o 3, que é menor do que o 4. Então veja que é uma construção puramente abstrata. Isso é uma coisa que nós já ganhamos. E a gente acabou de ganhar que o conjunto dos números naturais, então, tem uma cópia dentro do conjunto dos números reais, né? Basta a gente pegar o número 1 dos reais, não dos naturais, o dos reais, e sair somando. Somando. E aí a gente vê que existe uma relação que para cada natural eu tenho uma soma de números uns reais que corresponde a ela. Consequentemente, eu posso pensar que N tem uma cópia dentro de R. Né? Se eu considerar que o número 1 daqui não é exatamente o número 1 daqui, então eu posso dizer que tem uma cópia. Se eu considerar que é o mesmo, eu posso dizer que um está dentro do outro, na prática. Bem, então N está contido em R, foi nossa conclusão por meio dessa ideia. Bem, segue-se que Z está contido em R.
Por quê? Porque o zero está no R, né? E se o N está no R, implica que o menos N continua no R, porque todo oposto aditivo continua no R, porque R é corpo. Além disso, se você pegar dois números inteiros, um deles não é zero, então escrever essa fração aqui, que é a forma que a gente escreve os números reais ou números racionais, é a mesma coisa que fazer esse produto, mas esse produto está em R. Isso significa dizer que a gente também vê uma cópia de Q dentro de R. Sendo assim, a gente tem essa sequência de inclusões. O N está contido no Z, que por sua vez está contido no Q, que por sua vez está contido no R. Está todo mundo contido no R. R contém todo mundo até aqui. Bem, na seguinte seção, nós veremos que a inclusão é própria. Ou seja, o N está contido no Z, o Z está contido no Q, o Q está contido no R. Ou seja, está todo mundo contido no R. Mas será que R é o próprio Q? Ou tem alguma coisa a mais em R que não está em Q? Isso não ficou claro ainda. Aí ele diz, na próxima sessão, vamos mostrar que a inclusão de Q em R é própria, ou seja, Q não é R. É isso que ele vai mostrar. E por que Q não é R a partir dos argumentos que nós temos até agora? E até agora nós mostramos que Q está contido em R, mas R poderia ser contido em Q também? A gente não discutiu isso. Aí, para brincar com isso, ele saca mais uma ferramenta do bolso. A desigualdade de Bernoulli. Ou Bernoulli, não sei, depende de quem pronuncia. Então, para todo número real x maior ou igual que 1 e todo número natural n, a desigualdade de Bernoulli afirma que 1 mais x, x é um número real, tá? Qualquer. 1 mais um número real qualquer, elevado a n, é maior ou igual que 1 separado mais nx. N é um número natural, x é real, e 1 é o número real 1 mesmo. Isso se prova por indução. Ele diz que isso aqui se prova por indução. Aí ele diz, em 1 é óbvio. Então, se o n for 1, ele diz que é óbvio. Ou seja, ele está dizendo que 1 mais x elevado a 1 é igual a 1 mais 1 vezes x. É óbvio mesmo, né? Porque aqui dá x. Isso daqui você pode até tirar, vai ficar 1 mais x mesmo. Então, beleza. É óbvio, a gente aceita. É óbvio. Então, vale para 1. Foi o que ele acabou de provar, né? Acabou de verificar. Então, demonstração por indução, né? Vale para 1. Aí vamos supor que vale para K, valor qualquer, K ou N, sei lá que letra ele vai usar, e provar que vale para ele mais 1. Para essa letra mais 1. O K que a gente vai pegar vai representar um número maior do que 1, ou maior ou igual. Os autores dizem maior ou igual, outros dizem maior. Aí ele diz assim, suponha a desigualdade válida para N. Então ele não diz nem que N é esse, mas N é um número natural, e ele deve estar supondo que esse N, ele deve ser um cara ou maior do que 1, como alguns dizem, ou pelo menos ou maior ou igual que 1, como outros dizem, sei lá. Então, suponha que vale para um certo N. Ou seja, em outras palavras, fazer que essa fórmula vale para um certo N. Ele quer provar que valerá para o N mais 1. Como não é um algebrista, é um analista, e não tomou cuidado de falar essas coisas. Então, multiplicando ambos os membros pelo número 1 mais x, então como ele está supondo que vale para um certo n, então ele vai olhar para essa desigualdade e vai multiplicar por 1 mais x. Então, quando ele multiplicar 1 mais x vezes 1 mais x elevado a n, vai dar 1 mais x elevado a n mais 1. E quando ele multiplicar 1 mais x vezes isso, vai dar isso, né? Ou seja, isso daqui é isso. Na verdade, esse lado de cá ele multiplicou aqui. Vai dar isso aqui. Né? Então, isso daqui é o produto pelo lado esquerdo. E isso daqui é o produto pelo lado direito. Bem, feito isso, distribui, né? Uma vez 1 dá 1. Uma vez nx vezes 1 dá nx. Uma vez x dá x.
e nx vezes x dá nx ao quadrado. Multiplica todo mundo e dá isso. Ok. Então, por enquanto, ele concluiu que isso daqui é maior ou igual que isso daqui. Ele chegou aqui e colocou o x em evidência. Aí ele ficou com essa parte aqui, ó. Né? Essa parte ele só repetiu, está aqui no final. Mas essa parte aqui ele colocou o x em evidência. A questão é que ele acabou de chegar no 1 mais n mais 1x, né? Então, o que ele está concluindo aqui? Ele está concluindo assim, que 1 mais x elevado a n mais 1, ele quer concluir que isso é maior ou igual que 1 mais nx. Ele quer concluir isso. E o que foi que ele concluiu? Ele concluiu algo que ele não queria. Ele queria concluir só isso. Ele concluiu que isso é maior do que isso mais nx2. Ou seja, ele tem esse pedaço aqui a mais. Ora, n é um número natural. X é um número real maior ou igual que o menos 1. Se você pega esse número e eleva ao quadrado, isso aqui fica positivo. Então, isso daqui é maior do que o que ele queria e mais alguma coisa. Então, particularmente, se eu ignorar essa parte aqui, ele continuará maior do que o que eu queria. Então, isso de fato é maior do que isso. Isso aqui eu posso até tirar. Isso aqui eu posso até tirar, porque isso já era maior do que isso com isso, imagine só com isso. Então, verdade. Concluiu que vale para o n mais 1. Aí se vale para o n mais 1, opa, aqui eu errei só um pouquinho. Eu esqueci só um pedacinho, né? Que aqui não é n, é n mais 1x. N mais 1x e mais nx quadrado. Isso aqui é um cara que vai ficar maior do que zero e ele pode ignorar. E aí o que fica para ele é o que ele queria, né? Porque tem que ser com n mais 1, né? Aqui, e não n, como eu tinha escrito. Então, pelo mesmo argumento, vê-se que isso daqui é válido, né? Pelo mesmo argumento, vê-se que isso daqui é válido quando n é maior do que 1, x é maior do que menos 1 e x é diferente de zero. Claro, né? Isso aqui é válido para todo número natural maior ou igual do que, acho que zero, até zero também vale, né? Se colocar zero vai valer, deixa eu ver. 1 mais x elevado a zero vai dar 1. E do lado de cá, 1 mais 0 vezes x daria 1, né? Aqui ficaria 1 maior do que 1. Não vale, só vale se mas é maior ou igual. Então vale. Então vale até para n igual a 0. Ele começou em n igual a 1 porque ele é analista. E o conjunto dos números naturais dele não tem zero. É por isso. Mas a desigualdade começa a valer desde o zero, tá? Mesmo ele não tendo verificado. Ok. Então está demonstrado a desigualdade de Bernoulli ou Bernoulli. Deve ser Bernoulli, pelo francês, né? Vamos continuar para a gente deixar o mais avançado possível. Daqui a pouco a gente termina o capítulo 2. Aí faz exercício e faz a nossa primeira prova. Tá? De 2 em 2 dá para fazer. Aí vamos lá. A relação de ordem em R permite definir o valor absoluto. Pronto. Então, já que a gente sabe olhar para A maior do que B, quando a gente está falando de números reais, né? A gente já tem essa relação aqui, A menor do que B no caso. Então, a gente pode falar de alguma coisa maior ou menor do que zero. Portanto, a gente já consegue falar de valor absoluto. Consegue porque a gente já tem uma relação de ordem, né? Ou módulo, como dizemos costumeiramente, de um número real x. Então, a gente define o módulo. É o que ele faz aí. Ele diz assim, né? Que o módulo vai ser... O módulo do x vai ser o x. Isso se o x... Isso se o x... for maior do que zero, e vai ser zero se for igual a zero. Então, se x for maior ou igual do que zero, né? Então, vai ser ele mesmo, porque aqui também é ele mesmo.
Porém, o módulo do x vai ser igual a menos o x, isso se o x for negativo. Ou seja, lembra da história do R+, né? Tem que cair dentro do R+. O módulo obriga os números a irem para o R+. Né? Se já tiver no R+, beleza. Então, é ele mesmo. E se não tiver no R+, então eu pego o oposto dele para estar lá no R+. Certo? Então, o módulo é sempre alguém que está no R+. Então, em outras palavras, se você tiver o elemento e menos ele, você vai pegar o elemento, o maior deles, né? Porque você vai pegar sempre o positivo. Se o positivo for o x, é ele. Se o positivo for o menos x, é ele. Tá? É o maior entre os dois números reais, entre o x e o menos x, porque é sempre o positivo. Pronto, definido o módulo. Aí, propriedades que ele avisa. Né? Ele diz aqui, ó, todo elemento está entre menos o seu módulo e mais o seu módulo. Propriedade também importante, válida sempre. E com efeito a desigualdade. Um elemento ele é sempre menor ou igual do que o seu módulo. Porque ele pode ser igual, se estiver no R+, e ele pode ser menor porque ele seria negativo, né? Seria negativo. Então, o módulo seria ele sem o sinal. Então, ele é sempre menor ou igual que o módulo dele. Consequentemente, se você multiplicar por menos 1 aqui dos dois lados, vai mudar a desigualdade, né? Só não muda se você multiplicar por um número negativo. Então, se você multiplicar aqui menos x, automaticamente o menos x vai para frente, né? Vai ficar assim. Menos o módulo de x vai ser menor ou igual que o menos x, né? Menos, ou melhor, menor ou igual do que o x. Por que isso é verdade? Ah, mas não preciso pensar em multiplicar, não. Aqui basta eu pensar assim. Se o x for positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Portanto, menos ele é menor. E se o x for negativo, então menos o módulo dele é ele. Então a igualdade vai acontecer quando ele for negativo e a desigualdade vai acontecer quando ele for positivo. Ok. Aí ele diz aqui que resulta multiplicar por menos 1 ambos os lados dessa desigualdade. Se você multiplicar por menos 1 ambos os lados dessa desigualdade, você vai ter essa daqui, né? E aí você vai ter menos e menos, não, né? O que ele diz assim? Enquanto essa resulta de multiplicar por menos 1 ambos os membros dessa desigualdade. Isso daqui é verdade? Isso daqui é verdade, vejamos. Se o número é positivo, então isso daqui é ele mesmo e menos ele é sempre menor do que ele. E se o número é negativo, isso daqui vai ser ele positivo e o positivo é sempre maior do que ele, certo? Se eu multiplicar por menos 1, ele diz que dá isso? Bem, quando eu multiplico isso por menos 1, vai dar isso e ele vai ficar positivo, vai ficar maior, né? A desigualdade muda de posição e quando eu multiplico por menos 1 dá isso, é verdade. Se eu multiplicar essa por menos 1 dá essa. Então isso também é uma propriedade válida. E por fim ele diz, podemos caracterizar um módulo de x como o único número maior ou igual do que zero, cujo quadrado é x ao quadrado. Então, o que ele está te dizendo é que dá para caracterizar assim, por exemplo, que a raiz de x ao quadrado ela é o módulo do x. Está dizendo isso. Né? Então, o módulo do x é um cara que, quando você elevar ao quadrado, vai dar x quadrado. Né? Não importa qual seja o x. Se o x for positivo, então você eleva ao quadrado e extrai a raiz, vai dar ele mesmo. E se o x for negativo, você eleva ao quadrado e extrai a raiz, vai dar menos ele. E, portanto, como ele é negativo, vai dar ele só que positivo. Então, vai dar de fato o módulo. Ok. É isso, essa última caracterizaçãozinha que ele está dando. Tenho 8 minutos. Deixa eu ver se vale a pena olharmos aqui o teorema 1.
vamos fazer o seguinte: tem o teorema 1, teorema 2, depois a gente entra em corpos completos. Tem bastante coisa para ver ainda. Vamos deixar aqui o teorema 1 para a nossa próxima aula. Vamos parar a gravação.